Bom dia, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, nesse domingo, dia 5 de abril, né? Espero que Deus esteja aquietando o coração de cada irmão, que cada irmão possa lançar diante dele nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, possamos ficar guardados na segurança que há em Cristo, em seu poder, em sua soberania. Então, que possamos desfrutar do descanso que Ele nos oferta através da segurança que Ele nos dá. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, vamos trabalhar sobre a misericórdia. O irmão Marcos vai estar trabalhando sobre a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E muitas vezes esse texto é interpretado de maneira errônea, como se a misericórdia fosse uma troca, uma barganha com Deus. À medida que nós fazemos, alcançamos algo. Mas eu queria ler um texto para os amados que se encontra lá em Salmo 62, versículo 12, na versão corrigida, né? Diz o seguinte: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois tu retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então, aí a gente vê que o pertencimento da misericórdia vem do Senhor. E aquilo que nós exercitamos flui dele, né? Não é inerente a nós, mas é dependência dele. Então vamos tirar essas dúvidas hoje com o irmão Marcos, que vai trabalhar o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Amém? Mas antes vamos louvar o nosso Deus com um hino imutável, Altíssimo Deus. Com o irmão Túlio, ele vai nos conduzir a louvar o Senhor, que os irmãos possam descansar nesse Deus que não muda, Deus poderoso que fez os céus e a terra e que cuida de nós. Então vamos louvar o nosso Deus. Deus abençoe e logo após teremos a escola bíblica. Um abraço para todos os irmãos, as congregações. Deus abençoe a cada um. Deus sabe como eu estou sentindo falta de cada irmão, poder abraçar, ver de perto, mas Deus sabe de todas as coisas. Então Deus abençoe e vamos louvar o nosso Deus. Altíssimo Deus, louvemos ao Senhor. Quem espalhou as nuvens, quem formou a terra e o mar, quem criou as estrelas de luz e a terra fez o seu mandar, quem dispensou os raios e manda chuva lá do céu, quem fez tremer o mundo foi o soberano Deus. É imutável, Altíssimo Deus, Rei dos reis, revestido de glória, Ele reinará eternamente, imutável, Altíssimo Deus. Ele é como a luz da aurora, como um brilho após temporal, revestido em fulgor ele está, sentado em trono celestial. Sua glória enche os céus e sobre tudo ele é Senhor. Este Deus do céu me ama como seu imenso amor. É imutável, Altíssimo
revestido de glória, ele reinará eternamente, imutável, Altíssimo Deus, imutável, Altíssimo Deus. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma manhã de domingo para a nossa escola dominical e vamos iniciar mais um estudo sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que creio que é um dos maiores e melhores discursos que Jesus Cristo fez de sua doutrina, seus ensinamentos. Então, hoje nós vamos nos deter no texto que está em Mateus, capítulo 5, versículo 7, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, primeiramente, vamos fazer uma retrospectiva do que já vimos até agora. Então, nós já iniciamos e nós vimos que os 3 primeiros versículos, que são bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus, ou os humildes. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esses 3 primeiros textos, eles são uma introspecção. Eles falam de uma introspecção. Ele fala do crente tendo que se voltar para dentro de si e fazer uma autoanálise. Então, com esses 3 textos, nós temos que fazer uma análise de nossa própria vida. Quando nós vemos a questão dos humildes de espírito, ou os pobres de espírito, nós estamos falando sobre a nossa humildade, a humilhação. A humilhação no sentido de que nós temos que nos humilhar perante Deus, nós temos que reconhecer que não temos nada de bom para oferecer a Deus. Nós não temos absolutamente nada. Não merecemos salvação, não merecemos misericórdia, não merecemos nada que Deus tem para nos oferecer. Então, esse é o primeiro texto, esse é o primeiro ensinamento. Nós temos que nos humilhar. Não somos nada. E qualquer coisa que Deus nos dê é unicamente por sua graça. Então, temos que ter essa noção de temos que ser pobres de espírito, temos que nos humilhar. O segundo, os que choram, nós vimos que o chorar é o chorar por nossos pecados, é o chorar por nossa situação. É um chorar angustiado pela situação de pecador que nós somos, de pecadores que nós somos, pela situação de perdidos que nós estamos até aceitarmos. Então temos que chorar, temos que nos derramar perante Deus, sentir misericórdia por essa situação que vivemos. Então esse é o segundo texto. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esses que choram, esses que se humilham, são esses que se arrependem. Eles se humilham de tal forma, eles choram de tal forma, de tanta angústia, que Deus consola eles. Deus os consola. Porque esse chorar, esse buscar o arrependimento, esse buscar esse reconhecimento do pecado, essa tristeza pelo pecado, ele gera o arrependimento dentro de si. E é por isso que eles serão consolados, porque são os que buscam o verdadeiro arrependimento. Depois nós chegamos aos mansos. E nós vimos que manso não é apenas aquele manso calmo, não é um manso tranquilo, é o manso, aquele que reconhece a sua situação e busca negar-se a si mesmo, é aquele que ele reconhece a sua situação de pecador, ele se nega,
ele não busca seus próprios interesses, ele não busca fazer sua própria vontade. A sua vontade é fazer a vontade de Deus. Então é a autonegação. Então ele busca agora colocar Deus em sua vida em primeiro lugar. Então esses são os mansos. Bem-aventurados os mansos. Então, quando nós somos humildes, nos humilhamos, reconhecemos que não somos nada, buscamos desesperadamente o perdão de Deus, choramos pelo nosso pecado e negamos a nós mesmos, então nós fazemos essa parte introspectiva de buscar. E quando nós fazemos essa parte introspectiva, aí nós mudamos o foco. Aí o foco não é mais em nós, agora é em buscar. Agora nós buscamos a Deus e chegamos no quarto texto. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, se somos humildes, se nos humilhamos, choramos pelo nosso pecado, somos mansos ou nos negamos, então agora a gente tem essa necessidade, nós temos essa necessidade de buscar a Deus. E é buscar a Deus com fome e com sede. É um paralelo de uma situação de inanição, de um desespero, de uma busca desesperada por alimento, por água para sobreviver. Então, Cristo faz esse paralelo da necessidade física para uma necessidade espiritual. Então, nós agora precisamos ter essa fome e essa sede desesperada pela justiça de Deus. E nós vimos que a justiça de Deus é o fazer a vontade dele, é buscar unicamente fazer o que ele deseja, o que Deus preparou para nós. A fome e sede de justiça é buscar se adequar ao que Deus quer para cada um de nós. É sair do estado de rebelião que nós estávamos e seguir a lei no sentido da vontade de Deus. Sair do estado de rebeldia para um estado de estar bem com Deus. É buscar estar bem com Deus, de fazer a vontade dele. Então, quando fazemos tudo isso, quando fazemos essa introspecção, quando buscamos essa fome e essa sede, quando temos essa fome e essa sede de fazer a vontade de Deus, então começam a aparecer em nós questões como misericórdia. Temos que ser agora misericordiosos. Isso já começam consequências dessa caminhada que estamos seguindo com Jesus Cristo. Então, agora nós vamos ver essa questão de bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Também nós temos que ver essa questão da sondagem. Quando nós vemos o Evangelho ele nos sonda. Quando nós vemos o que nós vemos até agora, tanto é para nós, mas também é o Evangelho nos sondando. É a palavra de Deus nos sondando. Quando nós temos que nos humilhar, quando a palavra de Deus nos humilha no sentido de mostrarmos que não somos nada. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que chorar por sermos pecadores miseráveis. Quando a palavra diz que nós somos egoístas, porque buscamos fazer nossa vontade e não a vontade de Deus. Então nós estamos sendo sondados. E a nossa relação com essa sondagem é importante também. Nós aceitamos essa humilhação, quando dizem que nós não somos nada. Nós aceitamos que temos que chorar porque nós somos pecadores miseráveis. Quando a palavra diz que nós somos pecadores, que nós temos que ser humilhados, quando nós temos que deixar de ser egoístas e fazer o que Deus quer. Então, isso é uma sondagem. Se eu me sinto incomodado com isso, não. Eu não me sinto humilhado porque eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão pecador assim. Não tenho que estar chorando porque tem gente pior do que eu. Então, temos que fazer essa análise. E se a nossa relação com o Evangelho é importante. Se rejeitamos essa análise, então temos que nos preocupar e nos enquadrar no que Deus quer. Porém, se aceitamos essa análise, então é porque reconhecidamente Deus está trabalhando em nossas vidas e nós temos que nos adequar
a vontade dele, ok? Então, a gente vê com isso que o Evangelho, ele tem uma preocupação, ele preocupa-se com toda a nossa vida, a palavra de Deus, Deus se preocupa com a nossa vida, e isso transparece no seu Evangelho. E mostra também que Deus se preocupa mais, vamos dizer assim, com o que somos, do que com o que nós fazemos. Às vezes nós queremos fazer as coisas para nos enquadrar a palavra de Deus. Ah, não, eu vou fazer uma coisa boa, eu vou fazer uma boa obra, eu vou ajudar as pessoas, eu vou contribuir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para me enquadrar na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não é de você fazer. Faça isso, faça aquilo. Mas isso são consequências da palavra de Deus. Deus se preocupa mais com o que nós somos. Qual é o nosso estado? Nós estamos verdadeiramente arrependidos? Nós somos verdadeiramente salvos? Não é pelo que nós vamos fazer. E em Efésios 2, de 8 a 10, nós vemos aqui: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Boas obras já foram feitas para que o cristão andasse nela. Isso é uma consequência da nossa vida. Esse é um caminho que nós temos que trilhar. A gente não trilha o caminho para ser salvo, nós somos salvos e então trilhamos esse caminho. O que nós temos que ver é a preocupação de Deus, é que a nossa transformação, o que nós somos agora, o que nós vamos fazer, é uma consequência disso. E isso tem a ver com esse texto que nós vamos estudar hoje. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então temos que ser controlados pela palavra de Deus e não controlar a palavra de Deus, no sentido, vou fazer... A palavra de Deus não é um manual de instruções, no sentido, vou fazer isso para ser salvo. Ela é, o que está ali são consequências. A nossa conversão, a nossa entrega de vida a Cristo é o que vai nos salvar pela graça dele unicamente. Agora, misericordiosos. Temos que ser misericordiosos para alcançar misericórdia. Isso é uma troca? Isso é uma negociação com Deus? A gente vê, quando a gente vai lá a chamada oração do Pai Nosso, está lá em Mateus 6,12, que nós vamos ver daqui a alguns dias, ou daqui a algumas semanas, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Quando nós vamos na parábola, lá em Mateus 18, temos aquela parábola que um senhor, um homem deve uma grande fortuna ao seu senhor, e ele manda prendê-lo até que ele pague. E ele roga misericórdia àquele senhor. Ele devia 10.000 talentos, e aquele senhor, ele clama por misericórdia, e aquele senhor se compadece dele e perdoa aquela dívida. Mas quando ele sai, ele encontra um outro servo que devia 100 denários, uma quantia infinitamente menor. E ele pega aquele colega dele, aquele conservo, como a Bíblia diz, e diz: você vai me pagar. Aí aquele conservo pede misericórdia e ele não se compadece. Então pega ele e coloca na prisão até que ele pague o que ele deve. E quando o Senhor sabe daquilo, chama ele e diz assim: eu lhe perdoei uma dívida infinitamente superior, porque você pediu misericórdia. Você não devia ter misericórdia com aquele seu servo? Então agora você vai preso, até você pagar tudo que você me deve. Aqui é um comparativo. Nós temos que ter misericórdia. Agora, não é uma negociação. Aqui Cristo está mostrando que nós alcançamos misericórdia quando temos misericórdia. E nós vamos ver um pouquinho disso lá na frente mais. Mas agora a gente tem que entender que isso não é uma troca. Não é uma condição. É uma consequência também. Quando nós vimos aqui em Romanos 5,8, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então essa graça é o que nos traz a salvação. A graça de Deus é o que nos traz a salvação. Não temos troca.
Não temos troca a fazer por essa salvação. Não temos negociação a fazer por essa salvação. Não é tendo misericórdia, não é fazendo boas obras. Nada do que façamos é útil para a nossa salvação. Ela é unicamente pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, a graça, ela faz referência à nossa salvação. A misericórdia faz referência à nossa miséria, à miséria do nosso pecado. Nós somos pecadores, estamos pecadores. A gente viu que mesmo perdoados, nós ainda estamos no pecado, porque nós vivemos num corpo corrupto, num corpo humano e com pecado. Nós só vamos alcançar a salvação quando sairmos dessa carne. Paulo falava, né? Então, agora nós temos que buscar a misericórdia, mas nós temos primeiro que ter essa misericórdia, porque tudo isso é uma consequência do que a gente estava vendo até agora. De todo esse discurso que Cristo fez, ele chega agora na misericórdia. A misericórdia, ela é... Como é que a gente define misericórdia? Bondade, sentir pena. A misericórdia ela é uma mistura de simpatia, mas também de atos. Ela é uma mistura de sentimentos e de ações. Ela não é unicamente um sentir pena. Eu sinto pena daqueles pobres que estão passando fome. Eu sinto pena daquele cidadão que perdeu o emprego. Não é misericórdia, não é só isso. Não é isso. É um misto. É uma atitude de piedade e de tristeza, e também é uma atitude de você querer acabar com aquele sofrimento, um desejo de acabar com aquele sofrimento. Quando Jesus vai lá na parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10, do 30 ao 37, quando aquele príncipe fariseu pergunta a ele: quem é meu próximo? O que é que Cristo diz? Ele faz essa parábola. Ele diz o seguinte: o cidadão estava andando, um homem estava andando, foi agredido por bandidos, foi agredido e foi deixado ferido e roubado lá no chão. Passou um prosélito, olhou, não fez nada. Passou um outro líder religioso, também não fez nada. E passou um samaritano, que para os judeus era a escória da humanidade. Chegou lá, teve misericórdia daquele homem. Foi lá, pegou ele, cuidou das feridas, tratou dele, levou ele para uma pousada, hospedou, pagou as despesas dele e pede que o homem cuide dele, e se ficar devendo mais alguma coisa, eu acerto com você depois. Aí Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem? E o fariseu vai responder: foi o que teve misericórdia com ele. Misericórdia é isso. O prosélito, o fariseu, os outros que olharam lá para aquele homem caído e não fizeram nada, eles podem até ter sentido pena, mas eles não fizeram nada para mudar a situação daquela pessoa. Somente aquele que chegou lá, que saiu do seu estado da sua zona de conforto, vamos chamar assim, se desviou do seu caminho para ajudar aquela pessoa, ele teve misericórdia, porque ele sentiu uma necessidade de mudar o estado de miserabilidade daquele homem. Ele sentiu uma necessidade de acabar com aquele sofrimento. Então, isso é ter misericórdia. É um misto de sentimentos com ações para acabar com aquela situação que aquele homem estava vivendo, ou que aquela pessoa estava vivendo. Qual foi o maior ato de misericórdia que nós vemos na Bíblia? Jesus Cristo. Deus envia Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E Jesus Cristo vai e se entrega. Morre em nosso lugar para que nós possamos alcançar a graça de Deus e a salvação. Então, essa é a misericórdia de Deus. Essa foi a misericórdia que Deus teve para conosco. Ele não olhou para a gente, não nos viu
condenados ao inferno pela nossa situação de pecado e simplesmente deixou para lá. Ele buscou fazer alguma coisa para mudar aquela situação. E o que foi que ele fez para mudar a situação? Ele envia seu Filho, Jesus Cristo, para que morra em nosso lugar. Ele cumpre a justiça, porque a justiça tinha que ser cumprida, mas ao mesmo tempo ele usa de misericórdia. E Cristo usou também o Pai enviando o Filho e o Filho se sacrificando em nosso lugar. Essa é a misericórdia de Deus. E se nós nos arrependemos, seguimos aquele caminho que nós estamos vendo aqui no sermão, e agora estamos buscando a justiça de Deus com fome e sede, então essa misericórdia é uma consequência em nós também. Nós temos que ter essa misericórdia. Nós temos essa necessidade de exercer misericórdia. Porque se a gente não encontra, se a gente não executa a misericórdia, então a gente não tem certeza se a misericórdia de Deus está em nós também. Se a misericórdia de Deus é uma consequência, eu tenho o desejo de aplicá-la. Se eu não tenho o desejo de exercer a misericórdia, então eu vou me analisar e vou pensar se eu realmente estou seguindo os passos que Deus determinou para mim e se a graça de Deus está sobre mim. Essa misericórdia que a gente quer alcançar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. Se nós executarmos a misericórdia, então nós sabemos que estamos debaixo da misericórdia de Deus. Se perdoamos aos que nos ofendem, se ajudamos aqueles que sofrem, então sabemos que a misericórdia de Deus está sobre nós também. Mas, como eu disse, não é uma negociação. Não é um ato de caridade, como muitos fazem. Eu vou doar milhões, eu sou um cara muito rico, vou doar milhões para qualquer coisa aí, e Deus vai me abençoar por isso. Não é uma troca, é uma consequência. Então, nós temos que entender isso aí. Em Lucas 1,78, Zacarias, o pai de João Batista, ele compreendeu a misericórdia de Deus quando ele disse: Deus teve misericórdia de nós, nos enviando Jesus Cristo. Quando o anjo vai saber quem seria João Batista, qual o papel dele, então Zacarias naquele momento entende que Deus estava tendo misericórdia do seu povo e providenciando a redenção através do Messias que seria enviado. Ok? Então, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, então nós sabemos que Deus nos perdoa. Porque o foco do perdão, ele é alcançado pelo arrependimento. Quando nos arrependemos verdadeiramente, quando nos contristamos verdadeiramente, sabemos que alcançamos o arrependimento e que Deus nos perdoa. Mas eu tenho que entender, e eu sei disso, que essa misericórdia é unicamente pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Então, quando nós alcançamos essa misericórdia, nós fazemos a misericórdia também. Então, o entendimento, o que eu quero dizer é que aquela misericórdia que nós alcançamos quando exercemos misericórdia, não é uma condição. Eu tenho que exercer misericórdia para alcançar a misericórdia. É que se eu exerço a misericórdia, então é porque eu alcancei a misericórdia. Se eu perdoo, é porque eu estou sendo perdoado. Porque eu já alcancei. O que nós fazemos são consequências da graça de Deus em nossa vida. Nós vemos outros exemplos de misericórdia em Lucas 23, 34, quando Cristo está lá na cruz e diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Cristo perdoou aqueles que o mataram. Estevão, lá em Atos 7, 60, quando está sendo ali apedrejado, está prestes a morrer, ele também pede: Pai, não lhes impute esse pecado. Então, eles estão exercendo misericórdia ali. E essa misericórdia, o que passa no coração de Cristo naquele momento, o que passou no coração de Cristo naquele momento,
O que passou no coração de Estevão naquele momento foi uma compreensão que todos nós devemos ter. E é justamente isso que nos obriga, vamos dizer assim, no sentido que o nosso coração se tem necessidade de cumprir a misericórdia de Deus, é que nós temos que ver que essas pessoas, as pessoas que mataram Jesus Cristo naquele momento, as pessoas que mataram Estevão naquele momento, eram pessoas que não conheciam a Deus, pessoas completamente entregues ao pecado, com a mente completamente cauterizada e seguindo as ordens do Deus deste século, do inimigo, de Satanás. São pessoas perdidas. Cristo entendeu aquilo, Estevão entendeu aquilo e nós temos que entender isso. São pessoas que não conhecem a Deus. São pessoas exatamente como nós éramos antes de aceitarmos a Cristo. São pessoas que não compreendem a graça de Deus e por isso elas precisam de misericórdia. Não são... Quando a gente vê uma pessoa descrente, uma pessoa que não conhece a Deus, faz algo contra nós ou faz algo contra outra pessoa, não é aquela pessoa que está fazendo. É o inimigo que está fazendo através dela. Ela é um instrumento. Ela é um instrumento porque ela não está livre. É uma pessoa que tem a mente escravizada pelo pecado. E nós temos que colocar isso em nossa mente. E por isso que Deus diferencia o pecado do pecador. Por isso que Deus tem misericórdia do pecador, não do pecado. Então são pessoas cegas. Dentre aqueles que Estevão perdoou, estava Saulo. E quem foi Saulo? Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo era um cego naquele momento, entregue ao pecado e guiado por Satanás. Quando Paulo abre os olhos e se converte, então agora naquele momento ele passa a ser um servo de Deus e a exercer também misericórdia. É a mesma situação com a gente. É a mesma situação conosco. Nós temos que fazer. São pessoas perdidas. Quantos milhares daqueles que ali pediram a condenação de Cristo, que pediram para soltar Barrabás, não se converteram, nem dentre aqueles 3.000, 4.000, 5.000 que se converteram depois em Atos? Então, essas pessoas, enquanto presas, enquanto entregues ao inimigo, enquanto entregues a Satanás, elas precisam da misericórdia. Precisam da graça de Deus para serem salvas, precisam se arrepender. Então, por isso que nós temos que exercer misericórdia. Não é para ficar com raiva, sentir ódio daquela pessoa. Eu detesto fulano porque ele fez aquilo comigo, eu vou me vingar. Isso não é exercer misericórdia. Misericórdia é justamente sentir essa misericórdia de Deus e fazer o nosso papel também, que é tentar tirar aquelas pessoas da cegueira. É o papel do evangelismo. É pregar, é mostrar a essas pessoas qual é o caminho que Cristo deixou para que trilhássemos. Que é fazer essa vontade de Deus. É se arrepender verdadeiramente desse pecado. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. Temos que ser misericordiosos para alcançar essa misericórdia de Deus. Essa misericórdia que Deus tem por nós, pelos seus filhos, pelos seus salvos. Se somos filhos, se somos salvos, temos que ter essa necessidade de exercer misericórdia, de perdoar aquele que nos ofende. Pedro perguntou a Cristo: temos que perdoar quantas vezes, Senhor Deus? 7? Jesus disse: não, mas 70 vezes 7. E na verdade é só uma figura, isso é figurativo, porque não é 70 vezes 7. Porque se Deus nos perdoasse 70 vezes 7, somente, a gente já estava perdido. Isso é infinito. Nós temos que perdoar sempre. Não é ser condescendente, não é aceitar qualquer coisa. Nós temos que nós temos que ter misericórdia. Nós temos que exercer a misericórdia de Deus. Mas não é também esquecer a justiça. Deus abrandou, Deus cumpriu a justiça dele e teve misericórdia. Na mesma situação. Nós temos que não é a misericórdia não é aquele cara que está perdido indo para o inferno, a gente deixar, não vai incomodar ele não, coitado.
Ele não sabe o que é isso, não. Não, nós temos que exercer a justiça, nós temos que buscar levar aquela pessoa a Cristo, nós temos que fazer aquele papel, nós temos que fazer aquela pessoa reconhecer o seu erro. Não é a pessoa que está errada, repetindo o erro, a gente passando a mão na cabeça, achando que isso é ter misericórdia. Não. Misericórdia é mostrar o erro, é mostrar como aquela pessoa tem que ser alcançada por Jesus Cristo. A maior misericórdia que a gente pode ter é levar a misericórdia de Deus àqueles que não conhecem. É tirar aquelas pessoas que estão indo para o inferno desse caminho e fazê-las tornar ao caminho de Deus. Então, vamos exercer misericórdia e com isso nós alcançamos a misericórdia. Que na verdade nós já alcançamos essa misericórdia. E com isso nós vamos exercê-la em toda a nossa vida. Ok? Então, vamos encerrar com a oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por esse estudo, que o Senhor trabalhe em nossos corações, Pai, porque sabemos que é difícil fazer Tua vontade. Sabemos, Senhor Deus, que é difícil exercer, Senhor Deus, misericórdia. A nossa carne, a nossa humanidade nos atrapalha nesse sentido, Senhor Deus. Que possamos cada dia mais estar entregues a Ti e cada dia mais fazer Tua santa vontade. Por tudo isso te pedimos e agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais um estudo bíblico, uma EBD, Escola Bíblica Dominical, que possam ter sido tempos de aprendizado, de edificação. Gostaria de incentivar todos os irmãos a estarem juntos também com o culto à noite, às 6h30, dando continuidade aos estudos do pastor Jonathan, revelação bíblica, progressividade dessa revelação. Então, gostaria de incentivá-los. Gostaria de incentivar os irmãos a estarem todos juntos em família, nesse tempo que temos tido de estudo da palavra, né? Agora que os irmãos têm de quarentena, a gente não tem desculpas. Já não tinha antes, né? Mas não tem desculpas para podermos nos reunir em família e podermos cultuar o nosso Deus. Sabemos que esse não é o meio ideal, mas é o meio possível nesse tempo. E gostaria de incentivar os irmãos também que estejam orando para que essa pandemia possa realmente cessar, possa parar. A gente sabe que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas estejam orando por tudo. Os enfermos, o pessoal de saúde, o pessoal da limpeza também, que precisa limpar os hospitais e tudo. Todos aqueles que são necessários, essenciais. Então estejam orando por essas pessoas que têm se arriscado suas vidas. Deus abençoe. Até logo mais à noite. E vamos juntos cultuar o nosso Deus. Deus abençoe. Tenha uma ótima tarde. Nós estávamos presos nas trevas, caminhando rumo à perdição. Pelas sendas hardis como algemas, prosseguíamos na escuridão. Nada em nós poderia salvar-nos, todo esforço seria em vão. Só o Pai poderia livrar-nos e o fez
seu reino, Jesus nos conduz. O caminho errante de outrora, esqueçamos vivendo na luz. O pecado já não nos governa, já não há em nós condenação. Deus livrou-nos da morte eterna. Em Jesus deu-nos libertação. Ele nos libertou, Ele nos libertou do império das trevas. Pode nos livrar, oh Jesus, pode nos libertar. Ele nos libertou, Ele nos libertou no seu reino fulgente, reino de amor. Oh Jesus nos transportou, nos libertou, nos libertou. Nos libertou, Jesus.